Boa tarde. Estamos novamente juntos para estudar a Bíblia, em especial com alguns temas em específico. No meu caso, quem nos acompanha entende que eu estou tratando as parábolas de Jesus Cristo na Bíblia. E hoje, dentro das parábolas, nós vamos tratar da parábola O Sal da Terra, encontrada em Mateus 5, Marcos 9 e Lucas 14. Parábolas ali do Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insípido, insosso, sem gosto, com o que o salgaremos? Hoje, a parábola do sal da terra. O estilo de literatura dos ensinos de Jesus na Bíblia, utilizado parábolas, tem sempre um objetivo maior, que é trazer um princípio espiritual para a vida dos ouvintes, dos seguidores, dos discípulos. E no caso aqui, sempre trazer um conceito espiritual para a vida de quem o segue, quem está servindo a Jesus Cristo. O texto bíblico: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Esse texto, ele tem todo um contexto histórico, cultural e religioso da nação dos judeus, certo? Então vamos em diante para a gente aprender mais sobre isso. O sal, em específico, composto cristalino encontrado na natureza, naquele período e também hoje, no contexto encontrado especialmente no Mar Morto. Sua composição é quimicamente conhecida como NaCl ou cloreto de sódio. Esse é o sal, pastor Kleber. O sal, se o sal se tornar sem sabor, como é que faz? Muito bem. Nos tempos bíblicos e históricos, o seu uso se dava como tempero aos alimentos e também como conservante de alimentos. Evitar que os alimentos se estragassem devido a não ter geladeira, gelo, como temos hoje, Então, os elementos da natureza sempre utilizados para proteger e preservar os alimentos. Uma outra informação interessante também é esta aqui, No templo dos judeus em Jerusalém, o sal era o sal, e o céu para os salvos, os judeus, o sal era indispensável na hora de apresentar os sacrifícios. Está lá em Levíticos capítulo 2, Principalmente os que envolviam cereais e holocaustos. Então veja que nós estamos no contexto adequado, Eles já usavam para envolver e preservar os alimentos, em especial cereais. Então o sal tornou-se símbolo de fidelidade. Até hoje, os povos orientais têm por costume selar contratos com a pedra de sal. Então, naquela cultura antiga, no entendimento deles, era um costume, tinha um determinado valor esse contrato. Em que sentido Jesus quis dizer que os seus discípulos são o sal da terra? Mas, se eles se tornassem estragados, perdessem suas qualidades, serviriam apenas para ser jogado fora e ser pisado pelos homens? Como assim, Que sentido ele está falando? Como eles vão se estragar? Recém-chamados para o serviço vão se estragar como? E o que Jesus quer chamar a atenção então com essa parábola, Ao recolher o sal do Mar Morto, a boa parte do sal, com pureza de boa qualidade, era vendida para ser usada na alimentação e preservação da mesma, e também no uso medicinal. Porém, a parte mais suja, com impurezas, que vinha oriunda do mar,
fundo da água, no fundo do mar, eram recolhidas e depositadas nos depósitos do templo. Essa informação é interessante, culturalmente falando, né? Para serem utilizadas quando o inverno chegasse, porque o sal aquecia o local, na hora do culto, muita gente, né? E tem um outro detalhe também no templo que eu pesquisei, e em seguida nós vamos ver o outro detalhe. Devido ao frio e pequenas camadas de gelo no mármore, dentro do templo grande, enorme, aquele templo, o mármore do templo ficava muito escorregadio. E eles pegavam o sal e jogavam nas áreas que ofereciam risco de quedas e acidentes por causa daquele local frio e escorregadio. Isso é uma informação histórica que eu não tinha e acabei achando interessante trazer para vocês. O frio formava pequenas camadas de gelo no mármore do piso do templo que ficavam muito escorregadios, e os sacerdotes pegavam o sal e jogavam nas áreas que ofereciam riscos para derreter o gelo e evitar a queda com os seus fiéis que iam oferecer os seus sacrifícios, os seus serviços religiosos. Essa informação é de um pesquisador, né, um sociólogo, que trouxe essas informações e eu achei interessante trazê-las. E o sal da terra? Qual é a aplicação para os discípulos de Jesus naqueles dias e em nossos dias e sempre, né? Porque toda parábola tem uma verdade espiritual eterna, né? Por isso Jesus disse que esse sal para nada mais servia, senão para ser pisado pelos homens. Ele está falando daquele de péssima qualidade, né? Então, o sal de primeira qualidade era maravilhoso e continua sendo, e o de péssima qualidade seria pisado ali no templo. Então, significa o uso adequado da vida para o serviço de Deus, como em todas as parábolas, é só esse o objetivo. Somos úteis para adorar e servir. Assim como a parábola da rede, né? Que jogada ao mar pega peixes bons e ruins, o sal bom e ruim será um utilizado e o outro desprezado, né? Um para fim honroso, outro para uso desonroso. Assim como os utensílios da grande casa, o contexto é o mesmo, né? Um bom uso daqueles que se dedicam e se consagram, e o mau uso dos infiéis, dos adúlteros, dos assassinos, dos roubadores, que permanecem nos seus pecados e não querem renunciar à vida para ter uma vida nova. Mais algumas lições para a nossa vida hoje. Tem coisa mais sem graça do que o sal que não salga? Ou mais sem sal? Não tem, né? Se tratando de sal, deveria salgar. Se tratando de discípulo de Cristo, deveria fazer diferença, não é? Como a irmã ministra Débora pregou ontem à noite, né? Se não vai ganhar uma alma para Cristo, que utilidade tem isso? Que adianta ter o maior dízimo, ser o ministro número 1, mas não ganhou ninguém para Jesus? Então, assim a vida do discípulo deve servir aos propósitos do seu mestre, né? Anunciar o Evangelho, viver o Evangelho e levar novas pessoas à salvação em Jesus Cristo. O sal é para realçar o sabor e conservar. Onde você, como discípulo, está inserido, você ressalta a pessoa e a obra de Jesus Cristo com o seu proceder? Boa pergunta, né? O discípulo é aquele que dá sabor à vida ao mundo. Aonde estamos plantados como discípulos de Jesus Cristo, deve haver uma diferença no convívio, na sua obra social com as pessoas e no seu viver diário, ao mesmo tempo que conserva a vida no mundo. Então, a igreja, ela contribui espiritualmente para o bom andamento da vida na terra. É isso, né?
Nada foi consumado ainda por causa do amor de Deus à igreja e às pessoas que Ele vai acrescentar à igreja. Então esse é o papel do sal, né? Preservação. O que a alma é para o corpo, os salmos são para o mundo. Isso é um pensamento, né, do primeiro século de alguns rabinos judeus. O que a alma é para o corpo, os salmos são para o mundo. Preservação faz todo sentido, né? Deus ama o mundo, Deus ama as pessoas, a igreja dele está na terra, por isso, cuidado em proclamar para que novas pessoas sejam salvas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Sendo assim, nós nos despedimos com uma boa tarde e voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Seja sal e luz.